6h31, primeiro tempo do Esporte, Ferreira chegando, um pouquinho mais cedo, porque hoje tem assunto quente. Então, ontem a bola rolou, né? Futebol de ontem à noite me traz mais cedo hoje aqui. Bom dia a todo mundo de casa. Bom dia, Fábia, do futebol de ontem. O Pará não perdeu nenhuma, né? Teve glórias na Copa do Brasil e ficou no meio termo no Campeonato Brasileiro. O que rolou do Campeonato Brasileiro? O empate do Remo com o Internacional. Terceiro empate do Remo em 4 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo tenso no Mangueirão, confira. Um jogo que começou frenético no Mangueirão. Remo e Internacional, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leão e Colorado estavam em busca da primeira vitória na competição. E foi o Inter que saiu à frente. Alan Patrick fintou a defesa azulina e bateu no canto de Marcelo Rangel. O Remo teve a chance do empate com Aleph Manga e João Pedro. Mas quem deixou tudo igual mesmo foi Leonel Pico, aproveitando o rebote de Rocher. Creo que tendría que haber sido mi segundo gol después del Atlético de Mineiro, que fue raro, pero la verdad que muy contento por este primer gol y por cómo se está dando todo. Era um jogo de fortes emoções. Marcelo Rangel que o diga. O técnico Juan Carlos Osório estava inquieto. Em um contra-ataque em velocidade, Vitor Bueno parou em Rocher. Na volta do intervalo, Remo e Inter seguiram ofensivos. Nesse lance, Patrick de Paula saiu limpando e chutou para a defesa do goleiro colorado. Carboneiro, de fora da área, levou perigo a Marcelo Rangel. Para buscar a vitória, Osório promoveu 3 substituições de uma só vez. Uma delas era a estreia do atacante Jajá, que entrou nesse gás aí, quase fazendo um golaço. Aleph Manga, em jogada individual, também teve boa oportunidade. Era pressão azulina nos minutos finais. Patrick de Paula ia contando com o vacilo de Rocher para virar o placar. Só que antes do apito final, o Internacional teve 2 grandes chances. Uma Marcelo Rangel defendeu e na outra contou com a trave. Final de partida e o placar ficou mesmo no 1-1. O Remo fez mais um jogo intenso nessa Série A, só que mais uma vez saiu de campo sem a vitória. Já são 3 empates e 1 derrota em 4 rodadas nesse Brasileirão. Desempenho que vem incomodando os azulinos. O jogo está sendo assim, a gente não está conseguindo concluir, mas a gente fica triste com o empate. A gente tentou a vitória, estamos tentando buscar a vitória todos os jogos. Mas agora é seguir, o caminho é longo, 1 ponto, e vamos seguir trabalhando para buscar a vitória. Qualquer ponto que o Remo conquiste nesta fase básica da construção da equipe, num campeonato dificílimo, como é o brasileiro da Série A, é ponto considerável, não pode ser desprezado. Há 2 formas de analisar o Remo nesse campeonato brasileiro. Sendo resultadista, imediatista, querendo o time ajustado de uma hora para outra, como um toque de mágica, ou por processo, entendendo que a construção de uma equipe ocorre etapa por etapa, às vezes, como dizem os técnicos e jogadores, às vezes dá liga e acontece rapidamente, às vezes demora, né? Exige testes, encaixe de novas peças. O Remo está vivendo esse encaixe de novas peças. É uma equipe que está sendo... É o processo mais longo, mais complexo de construção de equipe entre todos os clubes da Série A, porque o Remo praticamente desfez o que tinha e está formando um novo time dentro de um campeonato muito difícil. 3 pontos conquistados, isso não pode ser desprezado, tem o seu valor. Vou, inclusive, mostrar a tabela da Série A. É bem verdade que não está ainda completa, né? Ainda tem jogo pendente da rodada, mas você vê o Remo ali na 15ª posição com esses 3 pontos. O Santos e o Vasco, que estão nas 2 últimas posições, se enfrentam hoje. Então, havendo um vencedor, quem vencer ultrapassa o Remo e joga o Remo ali para a 16ª posição, ainda fora da zona vermelha. Se houver empate, aí o Remo mantém a posição atual.
É uma questão, de fato, de compreensão ou não compreensão desse momento que o Remo está vivendo de construção da equipe dentro do campeonato. Ontem, por exemplo, o técnico Juan Carlos Osório até se estressou nos questionamentos na entrevista coletiva, mas aí ele fez uma colocação da busca que ele está fazendo. Ele entende que o Remo, ofensivamente, é um time que está evoluindo, que está respondendo bem, e é verdade, mas que defensivamente o Remo tem pecados graves que precisam ser corrigidos. Aí ele soltou uma informação que já circulava, não deu o nome, mas funcionou como uma confirmação das informações. Ele disse, está chegando esta semana um zagueiro. Esse zagueiro, pelo que sabemos, pelas informações que circulam, é o camaronês Chamba, um jogador que vai acrescentar muito, principalmente ao jogo aéreo, onde o técnico entende que há uma vulnerabilidade do Remo. A questão da lateral esquerda, que ele tem buscado uma solução e tem sido muito cobrado porque ele tem usado zagueiro no setor. E aí ele mostra que o futebol no mundo tem uma tendência não, já é um fato, os laterais mais defensivos, onde você não tem um especialista que atenda essa necessidade, um zagueiro faz a função. E é o que ele tem buscado no Remo. E nós temos uma ideia do futebol por posições, de especialistas, e queremos laterais que avancem. Aí ele comentou, esse tempo passou dos grandes laterais a apoiadores. Então, os sistemas hoje priorizam a função defensiva porque o jogo está muito rápido. E se você solta 2 laterais para apoiar, você entrega espaço para o adversário. Então, ele tem buscado essas alternativas, mas considera, e é verdade, que ontem o Cufré, quando foi acionado, atendeu bem o lado esquerdo, a função defensiva do lado esquerdo do Remo. Então, o Cufré deve ser mantido a partir de agora na lateral esquerda, inclusive porque o Kaique Almeida saiu lesionado do jogo de ontem e nem deve, por exemplo, jogar o Repá. O Cufré provavelmente vai ser o titular do setor. E aí vai haver esse encaixe dessa nova peça mais adiante, o camaronês que está chegando aí para melhorar o desempenho da zaga do Remo, principalmente no jogo aéreo. É um processo, gente, não é fácil, é um processo, é etapa por etapa. O Remo tem um técnico de ideias que são bem diferentes do usual no futebol brasileiro, do que nós conhecemos de futebol, e vamos viver aí essa contestação permanente, enquanto o trabalho dele vai andar e mais adiante a gente vai ter um julgamento mais justo do trabalho dele. O jogador que fez o gol do Remo aí, o argentino Lionel Pico, uma observação sobre ele. Eu fui verificar a carreira dele e ele é profissional desde 2019. Você conta aí, Fábio, cerca de 180 jogos. Sabe quantos gols ele tinha na carreira antes de chegar no Remo? 3 gols. Nossa. No Remo, em 4 jogos, ele fez 2, sendo que o primeiro desses 2 foi erroneamente anulado do jogo contra o Atlético Mineiro. E ontem ele fez o gol do empate. Que valeu. Que valeu. Então, já é um jogador que está se descobrindo até nessa função de finalizador. Aí ele, olha só, fazendo o gol de empate do Clube do Remo, tem sido uma peça importante, o maior dos investimentos do Remo para este campeonato brasileiro. Bom, o Remo agora se volta para o Campeonato Paraense, a decisão contra o Paysandu nos 2 próximos domingos. São os 2 próximos jogos do Remo, o que quer dizer que não haverá jogo entre um Repá e outro no Campeonato Brasileiro. A partir de então, a atenção é 100% voltada para a decisão do Paraense. Aí, depois do segundo Repá, que vai decidir o campeonato estadual, o Remo, 4 dias depois, vai voltar a campo para enfrentar o Fluminense ainda em Belém. Aí o Remo joga contra o Fluminense e faz os 2 jogos seguintes fora de casa, em Curitiba contra o Curitiba e no Rio, no Maracanã, contra o Flamengo. Esses são os próximos passos do Remo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, e o Leão Azul vai seguindo a vida, né, em meio a tantos questionamentos e sequência de empates. Em 13 jogos nesta temporada, o Remo teve ontem o seu 8º empate. De positivo, o Remo, nesses 13 jogos, teve apenas uma derrota, foi para o Vitória, lá em Salvador, né, e
no campeonato estadual está invicto, ganhou a Supercopa Grão-Pará, quer dizer, tem um cenário que você pode julgar bem positivo, mas é em meio a muitas contestações, a muitas insatisfações quanto à performance da equipe. Logo mais a gente volta com mais um pedacinho do esporte para explorar mais essa questão do remo, porque agora a gente vai sair da Série A e entrar na Copa do Brasil, esse com vitória. Bom, na Copa do Brasil, plural, Fábia, vitórias. Porque não só o Castanhal, o Águia também venceu ontem. Bom, começando pela história lá no município Modelo, o Castanhal eliminou o Guarani de Campinas. Empate no tempo normal, vitória do Castanhal nos pênaltis por 5-3, Castanhal classificado na Copa do Brasil. No estádio Modelão, Castanhal e Guarani entraram em campo em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. E aos 7 minutos, o Japim saiu na frente. Daniel GTA, de primeira, finalizou com qualidade. O Guarani correu atrás do empate ainda no primeiro tempo. Na bola que sobrou dentro da área, Luca aproveitou, 1-1. Com a obrigação de vencer, o Bugre levou perigo em cobranças de falta. Dom estava atento. E mesmo quando ela passou do goleiro, a trave socorreu o Japim. Ao fim dos 90 minutos, pênaltis. Kevin desperdiçou para o time paulista. Na sequência, Dudu Black converteu o pênalti decisivo. Castanhal 5-3, uma vitória especial. Pela primeira vez, o Japim vence um jogo e avança de fase na história da Copa do Brasil. A gente sabe, né, cara, da grandeza do Guarani, da dificuldade que é enfrentar um time desse. Mas a gente sabia, cara, que a gente poderia usar o fator casa. A gente sabe que nós temos um grupo formidável, fora do normal. É um grupo sensacional. Homens que, independente de resultado, eles lutam até o final. O meu choro é de alegria, emoção. Agradecer a Deus por estar vivendo esse momento. Tá aí o Japim, que ficou no quase em edições anteriores, eliminado pela Ponte Preta, depois eliminado pelo Volta Redonda, eliminado pelo Vitória da Bahia. Ontem o Castanhal despachou o Guarani, que tem na sua história o título brasileiro de 1978, que agora está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas que bem recentemente no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Palmeiras. É um time que tenta se reencontrar. E o Japim ontem se impôs, conseguiu essa vitória que para a cidade teve e tem uma importância imensa, é uma afirmação para o Castanhal, que está disputando a Copa Grão-Pará, classificatória para a próxima Copa do Brasil. Joga sábado contra o Águia. O Águia de Marabá, isso é uma semifinal dessa Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá, que ontem, também pela Copa do Brasil, enfrentou o Independência do Acre, jogo em Marabá. E o Águia fez 1-0 com o PH, final do primeiro tempo, está aí o PH abrindo o placar para a equipe do Águia. E o Gustavo 25 fechou em 2-0 o placar do jogo, a vitória do Águia de Marabá. Bom, o que acontece agora para o Águia e para o Castanhal na Copa do Brasil? Eles estão na próxima fase da competição. O Águia já tem o adversário definido. É o Madureira, do Rio de Janeiro, que eliminou o ABC de Natal. Então, o Madureira ganhou por 1-0 do ABC ontem e é o adversário do Águia na próxima fase. O Castanhal ainda fica na expectativa do seu próximo adversário, que vai ser o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, ou o Lagarto de Sergipe. Esse jogo ainda vai ocorrer para a definição de quem enfrenta o Japim. O fato é que Castanhal e Águia garantiram ontem mais 950 mil, já tinham 830 mil da primeira fase, então cota de participação na próxima fase, são mais 950 mil entrando. Legal, parabéns aí ao Águia, ao Castanhal, a gente aqui sempre fica muito feliz em ver esses destaques. O Bragantino foi eliminado na semana passada e o Atuna vai estrear na próxima semana contra o Tocantinópolis. O Paysandu somente em março, o Remo
vai ter jogos em abril e maio, ou é março e abril, para o Clube do Remo, na quinta fase da competição. Prontinho, fechamos aí a Copa do Brasil, vamos agora falar de Parazão. Parazão, porque no domingo começa a decisão estadual. Remo e Paysandu. Você tem ideia de quantos campeonatos paraenses já foram decididos com Remo e Paysandu em campo ali, fazendo a final? Imagino que a maioria das finais foram Repá. Imaginou errado. Ah, não. Oh, essa semana não está boa para mim. Tá boa. Olha, essa vai ser a decisão 63 entre Remo e Paysandu. Sim. Num cenário de 114 campeonatos, nós tivemos 113 já disputados. Essa é a edição 114. Remo e Paysandu já decidiram 62, vão decidir agora o 63º campeonato, entre eles ali fazendo a final, no desfecho imaginado, né, dentro de qualquer roteiro que você trace do campeonato estadual. Então, Remo e Paysandu em campo nos 2 próximos domingos. O Remo agora se concentra no Repá, depois de ter jogado ontem pela Série A. O Paysandu já está totalmente focado no Repá e o volante Caio Melo, que é uma das caras novas na equipe do Paysandu, foi quem ontem falou à imprensa em nome do elenco sobre o que deve ser o Repá, que começa a decidir o campeonato estadual. Clássico é clássico, né? A gente está com o pé no chão, confiante também, né, desses últimos 2 resultados. A gente sempre com o pezinho no chão, sabendo da nossa qualidade, do campeonato que a gente vem fazendo e do grande clássico que a gente fez na primeira fase. Então é dali para mais. Ter um pouco daquele jogo como base, sim, mas continuar mantendo, pensar no nosso jogo, estudar, claro que um pouco eles, mas pensar no nosso jogo para fazer 2 grandes jogos aí e sair campeão. Bom, não se fala, não se pensa outra coisa a partir de agora. Quem curte futebol, quem torce pelo Remo ou pelo Paysandu. Essa decisão nos 2 próximos domingos, com Leão e Papão, dentro dessa imensa e intensa rivalidade do futebol do Pará. Prontinho. É isso. Vamos agora, amadores? Aí está a Associação IPAZEP de Capitão Poço, abrindo o desfile de hoje, passando a bola para o Bário 13 de Boa Vista, Coatipuru. Chegou a vez dos amigos ou flamigos, os flamigos de Marituba. Família Dias, município de Gurupá. O Avemar é de Marudá, Marapanim. Santos de Maracanã e Flamengo do Guamá. Todo mundo junto aí na mesma foto. Nápoles, município de Cametá. Vingança Gará, Telégrafo Belém. Associação de Veteranos União Marudaense, município de Marapanim. Rapaziada do Pitbull. A rapaziada do Pitbull é do Distrito Industrial Ananindeua. Fechamos aqui a parte dos amadores. Hoje, a parte dos gols vai ser diferente. É diferente porque é o seguinte, nós temos uma seleção dos gols mais bonitos de fevereiro. Afinal, é o meu último BDP do mês, né? Sim. Então, a gente traz no último BDP do mês comigo os gols selecionados aqui. As obras de arte do mês de fevereiro na tela. Fabinho, do Vermelho Timboteua, lá em Nova Timboteua. Está aí o Fabinho, foi distribuindo lençóis ali e finalizou com muita categoria, encobrindo o goleiro. Belo gol do Fabinho. O Tiganá fez para o Paysandu no Repá Quarentão, lá em Santa Isabel do Pará. Olha que batida aí. De longe, goleiro adiantado, bola para a rede, belo gol do Tiganá. O Rodrigo, também para o Paysandu, Repá dos Lambaios, em Marituba, também com distribuição de lençóis, e aí ele faz a finalização de cabeça ali, gol do Rodrigo para o Paysandu. Eric, o garoto da Tuna, pega de primeira.
para finalizar, mais uma vez, grande gol do Eric, na Luso Brasileira. Sassá, que batida, hein? Com muita categoria, com muita elegância, inclusive. Da vira de costas. Jussateua, Marapanim. E o Ian Lima, do Marreco, faz de peito lá em Curuçá. Olha, do jeito que a bola vem, de peito, ele tira do goleiro, põe na rede, grande gol do Ian Lima. João Paulo, do Aveco, atenção para esse gol. Olha a batada e o arremate. O goleiro ficou rindo, rapaz, de tão belo que foi o gol do João Paulo para o Aveco, Associação de Veteranos, lá na Vila dos Cabanos, Barcarena. Andrezinho Mota, da Escola Adventista da Marambaia, aqui na capital. A gente diz que é do meio da rua, né? Lá da intermediária da quadra do setor defensivo, ele viu o goleiro adiantado e fez esse golão aí. Andrezinho Mota, lá da Marambaia. Morreu aí ou tem mais? Vamos seguindo com os gols. Álvaro Pacheco, do All Black, do Guamar, Belém. Quem estava filmando não ajudou muito, mas foi um belo gol do Álvaro Pacheco. Um gol bem feito e mal filmado, né? O Felipe Freitas, na pelada de terça lá em Breves. Que golão, hein? Opa. Foi uma obra da dupla, né? Olha, a levantada de bola e a finalização. Grande gol do Felipe Freitas. Juan Mergulhão, do Paysandu, no Repá dos Boleiros, lá em Igarapé-Açu. Grande gol de canhota, bola no ângulo, bola na rede. E o Lucas, mostramos esse gol ontem aqui, estamos repetindo, porque foi um golão do menino, da escolinha Estrelinha do Amanhã, bairro Castanheira, Belém. Olha só como ele sai distribuindo dribles para finalizar com muita segurança. Bom, mostramos aqui os gols do mês e temos um jurado convidado especial que vai nos ajudar a escolher o gol do mês. Vamos para a tela, vamos mostrar quem é ele? Homem de seleção brasileira, vitorioso como jogador, vitorioso também como técnico, Charles Guerreiro, um dos grandes nomes da história do futebol paraense. Você viu o Charles aí fazendo a análise dele, passando os gols ali na telinha do celular, para definir quem é que leva o voto dele. Você já pensou no assunto, Fábia? Eu já pensei, mas não decidi. Eu tenho aí uns 2 ou 3 favoritos. 2 ou 3. É bem por aí. Então, já vimos o Charles ali fazendo a avaliação dele, a Fábia está fazendo a avaliação dela, estou fazendo a minha, mas é no meu retorno que nós vamos trazer essa votação aqui, fazer essa escolha do gol, tá certo? Beleza, combinado. Antes de você ir, Ferreira, o pessoal de casa já espera. Antes me desafia, né? Tem o desafio, que a galera já fica aí no telefone só esperando para dizer se é A, B, C ou D e aparecer aqui nos comentários. Então, bora lá? Vamos ao lance. Isso acontece, Fábia, lá em Maracanã, num projeto... Primeiro está aí, a garotinha, a Thaís, fazendo ali a cobrança de falta, e aí foi bola na trave, o goleiro defendeu, foi um golaço, foi um lance para gongo, na conclusão da cobrança da falta da Thaís, lá do projeto Anjo Gabriel, um projeto social com o futebol, e a garotinha foi ali, cobrou a falta e deixou essa questão no ar. Mais uma vez a cobrança de falta da Thaís. Acho que o goleiro não pega essa, não. Não, é? Acho que vai ser golaço, letra C. É. Confio em ti, Thaís. Não me decepcione. Eu quero fechar essa semana acertando pelo menos uma, que eu não errei, não acertei nenhuma essa semana, só errei. A minha netinha Giovana diria, xelá. Então, vamos dar um tempo. No meu retorno, a gente traz essa resposta aí e traz também a eleição do gol. Isso, o contato está na tela, viu? WhatsApp, salva o nosso número, já manda. Letra A, B, C, D. Manda aí qual é a sua sugestão de lance. Ferreira, te espero já. Fui. E veja, depois do intervalo, a campanha... 8h16, Bom Dia Pará está chegando no final, mas tem que ter o segundo tempo do esporte. Ainda tem assunto para a gente falar por aqui, começando com os times amadores. Bom dia novamente, gente. Olha aí o Paysandu da Associação de Veteranos de Castanhal, avançando com Botafogo Futebol Society Belém. Repá dos amigos
da laparinada. Você sabe o que é a laparinada? Laparina é onde ilumina ali, né? Mas no futebolês, laparinada é a birita. Ah, tá. São muitos sinônimos. Viseu. Quem vem agora? Família Caixa Baixa, Curuçá. Juventude FC, município de Castanhal. Que sobrou? O que sobrou é do conjunto Júlia Sefer, Ananindeua. Também chamado de resto, né? Perdeu. Esse time é do Coqueiro Capital. Projeto Social Boa Vista, município do Acará. Quarentões da Tuna Luso de Soure. Um vermelhão ali do padrão da Tuna Luso brasileira. Time do município de Soure, time Marajoara. Fechamos, amadores, mas antes da gente seguir aí para outras informações do esporte, a galera está querendo saber a resposta do desafio. Primeiro vamos colocar a questão para quem chegou no meio do programa aqui. A Thaís cobrou essa falta lá no Projeto Social Anjo Gabriel em Maracanã e a imagem foi travada ali para levantar a questão. Essa bola foi na trave, defesa do goleiro, saiu um golaço, ou foi lance para gongo, a Fábia apostou na C. No golaço, no exatamente. Golaço. E o pessoal de casa, quais foram as apostas que chegaram? Diz aí, Fábia. Jaziel, dizendo que foi letra B, goleiro defende. Bora ver, Jaziel. Bola na trave, a aposta do Messias, letra A. Ninguém foi comigo? Bom dia. Na minha opinião, vai ser um golaço. Boa, Cris. Acho que foi golaço também. Estou confiante na Thaís. Tem mais uma participação? O Gilvan, de Marabá, dizendo que foi letra A, bola na trave. Pelo menos ninguém está apostando no gongo por enquanto. Carlos dizendo aqui que o palpite é a letra C, golaço. Bora ver mais uma participação? O Alexandre está achando que o goleiro vai defender, letra B. Obrigado, Alexandre, pela participação. E foi gol da menina Thaís. Desafio aqui apostando, portanto, no golaço também. Ninguém achando que a Thaís errou aí, foi um lance para gongo. Todo mundo apostando ou goleiro, ou defesa, ou um pequeno erro aí da Thaís, bola na trave. Eu acho que foi gol. Vamos ao vídeo completo? Vamos. Vamos trazer a resposta, tá aí a Thaís. Bola no ângulo. Gol? Golaço. Opa, Thaís, Golaço, boa. aço, É aço. mesmo, olha, gostei. Olha só, Boa. o goleiro apontando ali onde que a bola entrou. Que precisão, olha só. A gente costuma dizer que acordou a coruja quando coloca Muito bem. exatamente no ângulo, perfeito, lindo gol da Thaís. Golaço, quem acompanhou a Fábia levou essa. Acertei. Pelo menos fechei aqui essa semana de desafios acertando depois de muitos erros. Vai ganhar um Thaís, prêmio. parabéns para você. Qual é o prêmio? É um casal de carapanãs de raça. Ah, não quero. Então dispensa, eu vou errar na próxima. Thaís, parabéns para você, bem representada aí, representando nós mulheres. Eu que não jogo nada, mas me senti representada por você. Parabéns. Vamos agora seguindo, porque... Tem uma galera que joga muito, Pois que é. só faz golaço, e nós mostramos aqui Sim. os mais belos gols de fevereiro mostrados no Bom Dia Pará, certo? que podem virar quadros. Aí acionamos o Charles Guerreiro. Sim. Vamos ver o Charles aí fazendo a avaliação dele. O Charles está lá em Imperatriz, no Maranhão, aí nos atendeu, recebeu todos os gols, assistiu com muito cuidado e apresentou o voto dele. Vamos conferir o que diz o Charles. Só gols bonitos, é difícil escolher, mas eu fico com dois aqui. Tiganá do Paysandu do Repá e Lucas, Estrelinha do Amanhã. Mas vou ficar com Tiganá do Paysandu, porque foi no campo, gramado, onde o futebol é mais alegre. Mas o Lucas, Estrelinha do Amanhã, foi um gol de craque também. Parabéns para os dois e parabéns para os outros gols que só tem gol bonito. Foi difícil escolher, mas eu fico com esses dois e vou escolher o Tiganá do Paysandu do Repá. Nós mostramos 13 gols, né? Sim. Aí fizemos aqui a nossa avaliação, tem o voto do Charles aí. Acho muito justa a menção ali ao gol do Luquinhas. Eu achei muito bonito também o gol. Mas o meu voto é para um gol que veio lá de Barcarena, da Vila dos Cabanos, João Paulo. O João Paulo, sim, foi um gol bonito também. Eu vou ficar com desempate? Tá aí, ó, o gol do João Paulo,
para a gente relembrar. Opa, golaço, hein? Então você desempata, Fábio. Olha, tá difícil. Hoje realmente eu vou concordar com o Charles. Todos foram muito bonitos. Ele falou aí do Luquinhas, gostei muito também dele. É bom as crianças também representando aí, mostrando que sabem fazer futebol. Foi um bola de breves também, que foi muito bonito. Sim. Né? A bola foi levantada e aí finalizada de primeira jogada. Sim. Mas o João Paulo, ele consegue dominar com a esquerda e com a bola no ar, de costas para o gol, fazer a finalização. Tem todo um movimento acrobático ali, faz a beleza do lance. Ferreira, eu vou ficar com o teu voto. Eu acho que o João Paulo merece mesmo. Muitos gols bonitos, mas vou ficar com o João Paulo aí, que fez esse golaço. Vamos só reprisar aqui rapidinho o gol do João Paulo, que leva o prêmio, que é a obra de arte do Apolo Neves. Vai para a tela o gol do João Paulo. Tem aí, olha, com toda a acrobacia. Muito bonito esse belíssimo gol. Vai para Barcarena, portanto, o prêmio do gol mais bonito de fevereiro. Prontinho. Parabéns, João Paulo. Parabéns para todo mundo que apareceu aqui. Acho que só de ser selecionado ali, no meio de tantos vídeos que chegam, ser selecionado como um dos gols mais bonitos do mês, já é de se achar, né? De achar aí que é um bom craque, bom jogador. É bicampeonato lá para a Vila dos Cabanos, né? Porque já foi prêmio para lá. Pois é. Foi para lá. Pois é. Tá aí a galera de Barcarena jogando muito bem o futebol. Vamos seguindo agora, deixando um pouquinho de lado os amadores e fazendo um resgate do que a gente já conversou sobre os profissionais. Pois é, a história belíssima de ontem à tarde lá em Castanhal, o Japim eliminando o Guarani de Campinas da Copa do Brasil. Você consegue imaginar o impacto disso lá em Campinas, né? Havia toda uma mobilização para o Guarani avançar na competição e o Guarani foi eliminado. O Castanhal fez 1-0 com o Daniel GTA, o Luca empatou para o Guarani, aí veio a decisão por pênaltis, o Guarani perdeu ali carimbando a trave e o Castanhal conferiu no final com o Black, fez o gol da vitória do Castanhal. Portanto, o Japim avança na Copa do Brasil. É a primeira vez, essa é a quarta Copa do Brasil do Castanhal, é a primeira vez que o Japim avança de fase, vai enfrentar Lagarto de Sergipe ou Nova Iguaçu do Rio de Janeiro na próxima etapa da Copa do Brasil. E teve mais vencedor ontem. Águia de Marabá. O Águia de Marabá segue na competição, venceu o Independência do Acre, 2-0. O time marabaense está na terceira fase da Copa do Brasil. Com o jogo marcado pelo apoio da torcida do Águia, o Azulão começou a partida na ofensiva, mas sem marcar gols. Depois de tanto insistir, o Águia abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, com o lance de PH. No segundo tempo, o Independência voltou reagindo para a partida, mas a equipe acreana não conseguiu levar tanto perigo ao goleiro Xandão. Aos 29 do segundo tempo, Gustavo aproveitou o cruzamento de Thiago Bagagem e marcou o segundo gol do time marabaense e garantiu o retorno do Águia à terceira fase da Copa do Brasil. Águia que vai enfrentar o Madureira do Rio, Madureira que eliminou o ABC de Natal, portanto esse confronto que é inédito do Águia com o Madureira, Copa do Brasil. A Tuna vai estrear na próxima semana contra o Tocantins. Aí o Paysandu, campeão da Copa Verde, está na expectativa e definição de adversário, enquanto o Remo só está na quinta fase. E até a quarta fase, a competição é jogo único. Né? Como tivemos ontem, empate vai para pênalti. O Remo entra na quinta fase, que já é a fase de jogos de ida e volta. Então são 2 jogos para o Leão Azul quando entrar nessa competição. O Remo tem esse privilégio por ser do bloco da Série A do Campeonato Brasileiro, competição pela qual o Leão Azul jogou ontem na 4ª rodada contra o Internacional, jogo no Mangueirão, e logo aos 5 minutos o Internacional fez 1-0, dessa jogadaça do Alan Patrick, o lance individual do Alan Patrick, saindo da marcação e finalizando. O Remo empatou quando o João Pedro chutou, o goleiro deu rebote e o Pico fez o gol para o Remo, Leonel Pico. Né? Houve um toque para o lado ali, para a chegada do Leonel Pico, acho que foi o Bueno, o Vitor Bueno,
que fez o toque ou foi o Patrick de Paula. O fato é que o Leonel Pico foi quem finalizou fazendo o gol do Remo. Sabe que o futebol é muito uma questão de leitura. Por exemplo, o Remo tomou um gol no último lance do jogo contra o Atlético Mineiro e aí aquela busca dos culpados, né? Aí o Remo também, lá no finalzinho, conseguiu fazer o gol da vitória em Cametá. Sim. Imagina que, por leitura, o gol do Remo, se é contra o Remo, o goleiro do Remo ia ser massacrado, né? O goleiro ali, que é goleiro de seleção uruguaia, dá o rebote e sai o gol do Remo. Aliás, o Internacional tem jogador da seleção uruguaia, da seleção equatoriana, da seleção colombiana, um timaço. E aí o goleiro cometeu aquela falha e aí a gente enxerga o mérito do Remo, que fez ali o gol do empate. Não foi o que a torcida esperava, a vitória ainda não chegou. O Remo tem 3 empates e 1 derrota na competição, é o 15º colocado. Hoje jogam Santos e Vasco, que estão nas últimas posições. Se houver um vencedor, ultrapassa o Remo. Se houver empate, o Remo se mantém na mesma posição nessa competição. O próximo jogo do Remo na Série A contra o Fluminense, dia 12 de março. Antes disso, nos 2 próximos domingos, Remo e Paysandu na decisão do Parazão. Aquela acelerada no final para passar toda a informação, porque o BDP está chegando ao fim. Obrigada, Ferreira. Obrigada pela sua companhia. Espero amanhã para a gente fechar a semana, hein? Tchau.